Paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero contar essa revelação de Deus. Quero ser bem breve, em nome de Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 5, do versículo 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome, que é Jesus. E todos os dias do templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Mesmo em Atos mesmo, capítulo 8, versículo 54. A morte de Estevão. Ouvindo eles isso, enfureceram-se no seu coração e rilharam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram-lhe contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Amém. Quero ser breve, irmão. Bem breve, porque o sonho é breve. Em nome de Jesus. A gente não é muito falar que você vai entender a revelação, não. O Espírito Santo que age em mim, age em ti. E como a revelação é breve, eu também quero ser breve. Assim, irmão, o sonho que Deus me mostrou, uma visão, um sonho, uma revelação, foi assim: que o exército brasileiro entrou com tudo na perseguição contra os cristãos. Esse é o começo da visão. Eu tive outros sonhos que Deus me lembra. Esse sonho Deus me lembra que na minha rua, que na verdade não existe ainda, pelo menos não sei, que existe um traficante. Ele mandou um carro dele muito antigo para esse traficante arrumar. O traficante, dono do carro, mandou um cara arrumar este carro antigo. E o cara arruma muito mal. E aí, meus irmãos, ele mandou pra mim arrumar. Eu arrumei bem pra ele, fiz tudo bem pra ele. Arrumei o carro dele, até a gente deu uma volta, que me lembro, pra ver se o carro tá bom. Então, meus irmãos, e depois eu fui pra outra parte do sonho, tá? E que Deus me fez entender, meu irmão, que de repente só por um motivo dos militares entrarem, dominarem as ruas de todo mundo, tá? Por um simples motivo. E o motivo era, creio que seja pela proliferação de traficantes, de malfeitores. Não é ladrão de galinha, é pessoas perigosas, muito perigosas, entendeu? De repente, que os presídios não aguentam, então eles não têm onde colocar. E se proliferou, que Deus me coloca no coração que por este motivo que o exército entra nas cidades, nos bairros, entra nos lugares. E eu quero parar por aí, porque é isso que Deus me mostra, tá? Que Deus me coloca no coração, tá? E aconteceu assim, que nós estando na rua, um monte de gente, creio que um monte de cristão também, a gente consegue arrombar um lugar, parece uma igreja, irmão, porque tem aquela parte de vidro e tem uma porta que abre e fecha, que é fumê, entendeu? Para que as pessoas que estão lá dentro, lá fora, não enxergam o que está acontecendo um deles lá dentro, tá? E ela se abre e fecha. E a gente abriu aquela basculante de vidro, a gente abriu e tinha aquela porta que ela tem uma mola que tu fecha ela pra fechar e depois pra cima ela abre. Você sabe como é que é? E aí arrombaram aquela porta e a gente se escondeu pra dentro daquele lugar. E
todo mundo, quando todo mundo entrou, a gente fechou com a basculante. E todo mundo tinha lá um pneu, não. Tinha muito pneu e tinha um colchão bem grande. Né? E eu me lembro que eu me escondi, irmão, debaixo de uns pneus lá, sabe? E não tinha muito o que esconder, parecia uma igreja. Não tinha púlpito, mas parecia uma igreja. Sem banco, sem nada. Só tinha aqueles pneus e aquele colchão. E a gente muito esconder debaixo do colchão, como deu. Bem quietinho, porque eu, no sonho eu não sabia, entendeu? Mas estava quietinho ali. Aí na hora, Deus mostrou uma visão lá na rua. Chegando o exército, em caminhão e tudo. E Deus mostrava um homem que ele parecia ser o chefe daquele batalhão ali. E a roupa dele era um verde bem fraquinho assim, meus irmãos. E todo cheio de coisas no peito. Que é uma visão muito breve de tudo isso. Não é rico em detalhes. Eu me lembro tudo isso aí certamente. Porque qualquer sonho que tu sonha não é de Deus, tu logo te esquece. E esse não, eu não esqueci. E eu me lembro que esse sonho me dava muita risada. Dá muita risada. Entendeu? Aí uma hora eu falou assim: eles pensam que me enganam. Eles pensam que eles me enganam. E aí nisso abriu a porta e entraram pra dentro daquele lugar. Parece que estavam sendo guiados pelo capeta. Em nome de Jesus. Parece não, era. Aquilo tava fechado, ninguém enxergava, era no fumê. E eles entravam. Uma hora eu bem quietinho, parado assim, olhando assim. Era muito escuro lá dentro, eles não enxergavam muito bem. E uma hora um homem me enxergou, me olhou, ficou me olhando assim, eu quieto, parado. Entendeu? De repente ele pensa que é um manequim, tá parado debaixo do pneu. Mas não, é todo mundo. Aí tinha pessoas que ainda tinham se escondido debaixo do colchão, até debaixo de um negócio de tijolo. Eu sei que eu me lembro que esses militares eles arrancavam os tijolos. E aí onde eles arrancavam os tijolos, meus irmãos, saíam pessoas ali. E aí tirou todo mundo ali e levava nós pra um... Aí não me lembro da viagem, não me lembro. Eu só lembro que eu tava lá dentro. Era um lugar fechado, me lembro, meus irmãos. Era um lugar fechado. E tinha muitas pessoas assim, pessoas assim com um semblante caído, sabe? De filas pra comer, pra beber. E a gente falava assim pra eles: tá vendo? Isso aí é a Bíblia se confirmando. Isso aí é a Bíblia se confirmando. E muita gente falava isso onde estava lá. Nós também prisioneiro. E falava: viu? A Bíblia está se confirmando. Entendeu? Os profetas falaram, os pregadores falaram. A Bíblia está se confirmando. Isso aí está acontecendo. E as pessoas ouviam e consentiam. E eu creio que eles acreditavam ali, mas não esboçavam nenhuma reação. Eles continuavam assim, parece que tristes, angustiados, amargurados. Muitos ali não eram cristãos, mas só tinham bastante cristão ali. E teve uma hora que eu andava com a Bíblia na mão, que eu me lembro assim, me recordo quando eu andava com a Bíblia na mão. E eu falava: viu, irmãos, muito nome de Jesus, quem sabe não é o Deus não vai me levantar nisso aí. Entendeu? Porque eu sou um pequenino de Deus. Então eu falava assim: viu, isso aí é a Bíblia se confirmando. Eu falava, muitos falavam. E teve uma hora que eu vi a minha própria morte, por causa de pregar a palavra de Deus, de dizer que a Bíblia estava se confirmando, de carregar a Bíblia na mão. Eu vi minha morte. Sabe como é que estava matando os cristãos? Pelo menos a maneira que Deus me mostrou foi essa: sendo degolado de em pé. Ficava de em pé, não era sentado, de em pé. Sabe que as goleiras de futebol, só que ela era menor, ela tava uma pessoa assim, meus irmãos, e ela vinha assim, ó, as costas te pressionavam. Eu não vi, mas vinha algo assim e te degolava. E eu vi, Deus me mostrou a minha cabeça rolando.
Só que nisso Deus não parou a visão. Ele me tirou daquela imagem, eu vendo a minha morte, que eu vi a minha morte. No instante estava no meu corpo, outro instante estava vendo eu sendo morto. E aí eu saí e fui atrás de umas pessoas, tanto de crianças, Deus me mostrava. E aí indo assim, bem perto dos militares, uns irmãos abriram um baú, porque que me mostrou assim. E eles estavam, não sei quem abriu o baú, e tinha pessoas orando lá, ajoelhadas. E eu falei pra eles: olha, eles vão te matar. Tu tá orando, vão te matar. E sabe qual era a moral da história? Que eles estavam matando pessoas, que estavam pregando o evangelho de Jesus, que estavam carregando a Bíblia na mão, que estavam falando de Jesus, que estavam orando com as mãos assim e ajoelhado. Eles estavam matando o crente, que estava fazendo a diferença, que estava falando: Jesus te ama. Olha, a Bíblia está se confirmando. As pessoas que falavam, que estavam obedecendo a Deus, a voz do Espírito Santo, eles matavam. O cristão que não estava fazendo nada, eles não matavam. Eu não entendia. Até o sonho eu não entendi porque que eles não matavam o cristão. Mas hoje eu entendo, que Deus me mostrou. Sabe por quê, irmãos? Para aqueles que não estavam fazendo a vontade de Deus. Quem sabe Deus mandava dizer algo e eles tinham medo de ser mortos. Sabe por que eles não, os militares não estavam? Era assim de militares nas ruas. Sabe por que eles não matavam? Porque de repente eles vissem os irmãos deles que estavam fazendo a vontade de Deus sendo mortos, que assim eles se calassem mais ainda, que eles tivessem medo. Mas a Bíblia fala isso aí. Eu não lembro em qual parte está na Bíblia, mas ela fala que quem quiser salvar sua vida vai perder a sua vida. E quem quiser perder a sua vida por esse evangelho, por Jesus, por Deus, quem quiser perder a sua vida fazendo a vontade de Deus, vai encontrar ela lá no reino dos céus, vai salvá-la, a sua alma. Mesma tribulação, mesmo os militares vendo tudo isso aí, não cala a tua boca. Sim, se tu puder ser o mais discreto possível e te cuidar, fazendo a obra de Deus e ser o mais discreto possível quando chegar essa hora. Mas se algum dia Deus te mandar tu pregar a palavra e tiver soldados perto de ti, fala igual. Se Deus quiser que você morra, você vai morrer, mas você vai salvar a sua alma, você vai salvar a sua vida. Que a Bíblia fala: quem quiser salvar a sua vida, perderá, e quem quiser perder a sua vida, vai salvar. E se você fizer a vontade de Deus aqui nessa terra, você vai perder a sua vida, mas você vai encontrar a sua vida lá em Jesus Cristo. Viu? É este testemunho, é essa revelação, é este o sonho. É simples. É 880. É militares na rua. O motivo deve ser por causa da criminalidade, mas o real interesse é matar os cristãos que estão fazendo a obra de Deus. Os que não estão fazendo a obra de Deus, eu não vi nenhum ser morto. Quem sabe futuramente diziam ser morto. Quem sabe no meio disso tudo Jesus ia voltar, e aqueles que não fizeram a vontade de Deus ia ficar. Irmão, aqueles que estão fazendo a vontade de Deus vão subir, tá? Vamos refletir nessa revisão. Se você não acredita no que eu estou te falando, pede para Deus te mostrar, que Ele vai te mostrar. E o Deus mesmo que me mostrou, se tu pedir com fé, convicção, Ele vai te mostrar também para ti. Porque Deus só quer alertar. Ele, como papai bondoso e carinhoso, se preocupa com nós. Ele quer nos alertar do que há de ser daqui em diante. E eu tenho no meu coração, amados irmãos, que há de acontecer ainda este ano. Deus não mostrou data nenhuma, mas no meu coração eu sinto que ainda
ainda de ser este ano que vai acontecer isso. Pode ser este ano, pode ser ano que vem, mas o certo é que há de acontecer a qualquer hora, a qualquer momento. O exército pode invadir o seu bairro, a sua cidade, a sua casa, te aprisionar. E aí? Você vai se calar ou você vai fazer a vontade de Deus? É esse o recado que Deus tem para todos do Brasil. E que Deus me coloque no coração. Eu creio que não é só militares do Brasil. Porque este homem que Deus mostrava rindo, dizendo que ninguém engana ele, quando eu morri e vi minha morte, eu ouvi ele rindo de mim, ele dava risada. Parecia o próprio inimigo dando risada. Ele não parecia ser brasileiro, meus irmãos. Ele não parecia ser brasileiro. Então vamos cuidar que os militares do Brasil não vão ser o suficiente. Não vão ser o suficiente para conter a população do Brasil. De repente vai vir militares de fora, até estrangeiros, dos Estados Unidos. Quem sabe quem sabe a nova ordem mundial por trás dos panos, a ONU mandando militares fazer isso aí. Fiquem espertos. Deus me mostrou isso. Isso que eu tô falando é a parte. É o que eu tenho no meu coração. O que Deus coloca no meu coração, eu espero pra vocês. Eu conto. Não fico pra mim. Tá? Fique com Deus. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Faz uma oração. Deus Pai querido amado, obrigado por essa revelação que o Senhor me deu, esse sonho, Pai. Obrigado por tudo, por ter me dado a oportunidade, por ter condições de espalhar essa revelação para todo este Brasil. Que as pessoas, quando ouvirem este vídeo, Pai amado, Pai querido, verem este vídeo, verem eu falando, que eu possa sumir, mas que o Senhor possa aparecer. E que essas pessoas sejam, Pai amado, Pai querido, as pessoas possam crer, que o Espírito Santo possa mostrar para elas que eu estou falando é de Ti. E se for realmente de Deus que eu sonhei, vai se cumprir na face dessa terra. Não sei se é nesse ano, se é em 2017, mas vai se cumprir. O Senhor sabe todas as coisas e mostra para ela. O Espírito Santo vai mostrar para ela se isso que eu falei é verdade ou é mentira. Deus, em nome de Jesus, te agradeço pela tua graça e misericórdia. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Fique com a paz do Senhor. Amém.